Quem aqui, muitas vezes, ao acordar, se sentiu ansioso, angustiado, ou mesmo assim um sentimento que não dava para você uma tranquilidade e você não sabia por quê? Levanta a mão para mim. Alguém já se sentiu ansioso? Muito obrigada. Eu queria também perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui acha que a saúde mental pode nos ajudar ou a ter também uma vida melhor? Levanta a mão para mim. Isso, muito obrigada. Bom, eu sou Bernadette Moraes, eu sou psicanalista, sou empresária, trabalho muito com a área como mantenedora de escola, tenho um colégio, trabalho com EAD, são 16 unidades, e eu quero contar um pouco a minha história para vocês, que há 20 anos atrás, eu quase parei de trabalhar. Eu comecei a ter um sentimento, há 20 anos atrás, eu acordava, eu já tinha escola, eu acordava, não queria ir mais para a escola. Eu acordava e não tinha mais vontade de fazer nada. E aí vem as pessoas falando para a gente, olha, você precisa tomar um remedinho, né? Vai lá com o fulano e tal, doutor tal, você toma um remedinho que é tiro e queda. Ou pior ainda, eu escutava muitas vezes isso, para de frescura, você tem tudo na vida. Você tem tudo, como você está, não está querendo trabalhar, a escola é sua, olha como você é mal agradecida, né? Mas aquela sensação de impotência, e eu comecei a me perguntar, nossa, será que eu errei? Será que eu me enganei durante todos esses anos? Será que eu não quero mais aquela paixão minha, que era a educação, eu tinha errado? E nisso, gente, eu me lembrei de uma coisa da minha história. Eu sou da zona rural, né? Sou da parte da minha cidade do interior, sou da zona rural. E eu comecei a me recordar que quando a minha mãe falava para a gente assim, vamos para a cidade, ela colocava em mim no melhor vestido. Mas quando eu chegava lá com meus primos da cidade, eu me sentia tão esquisita, tão mal vestida. Falei, gente, mas por que eu estou com o meu melhor vestido? E desde criança eu comecei a perceber uma coisa, que talvez o único jeito de eu ter o respeito deles era obter conhecimento. É estudar. Então, naquele momento onde eu vivia uma crise, eu pensei assim, olha, como é que eu me superei? Eu estudei. E desde pequena para estudar, e depois na faculdade, não vou mentir para vocês, não. Fazer faculdade, para mim, era muito difícil. Eu era da zona rural, pouco dinheiro, né? Muitas vezes tinha dinheiro para pegar ônibus ou para comer, não tinha para os dois. E eu relembrei dessa história, falei, vou voltar a estudar. E aí, gente, eu acredito numa força muito maior. Eu acho que me pegou pela mão e eu fui fazer psicanálise, vim fazer em Campinas aqui, psicanálise. E foi muito engraçado. Quando eu cheguei na psicanálise, então, na primeira entrevista, a pessoa falou assim para mim, senta aqui, eu quero perguntar para você quem você é. E se perguntasse para vocês, quem você é? No primeiro momento, gente, eu queria falar mal do gato, do cachorro, falei mal do marido, não porque o meu marido, não porque meu professor, porque eu não aguento mais. E daí ele falou para mim, não, estou perguntando quem você é, não o que você faz. Então eu deixo essa pergunta para vocês. Quem você é? Porque eu percebi há quanto tempo eu tinha parado de dançar, há quanto tempo eu tinha parado de olhar para mim. Há quanto tempo eu tinha parado de ouvir música? Eu estava no automático. Eu acordava de manhã, ia trabalhava, deitava, dormia. Se você perguntasse para mim, você tomou café da manhã, eu já não sabia mais. E naquele momento, quem é você? Eu deixo essa pergunta para vocês também. Quem é você? O que você gosta de fazer? Eu percebi que ao perguntar para mim o que você gosta de fazer, eu não sabia mais. Eu sabia falar dos outros, que o meu marido, que o professor, que o meu emprego, que mas de mim não sabia mais. E a psicanálise, quando eu trouxe tanto para a minha empresa quanto para a minha vida pessoal, eu comecei a melhorar. E quando começa a melhorar, as pessoas ficam atentas, né? A gente acha que as pessoas não estão ligadas com a gente, então. E daí começou assim, viu, dona Bernadette, por favor, a senhora não atende só a minha filha? Não, só a minha sobrinha? Eu nunca mais parei de atender, porque descobri outra paixão. E nessa paixão sou um pouco inquieta. Comecei a atender como psicanalista, a empresa também trazendo para lá, e percebi uma coisa muito importante, gente, muito importante mesmo. Por que eu estava tão ansiosa na minha empresa, que era escola, que era uma empresa, e com muitas pessoas? Porque, gente, o problema da escola não estava mais na matemática e no português.
O problema da escola estava no quê? Naquela carga emocional que trazia para dentro da escola. E nós da escola não estávamos preparados para aquilo. E todos nós, vendo mulheres aqui, às vezes a gente tem a síndrome da Mulher Maravilha, não é isso? A gente quer saber tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo. E aí eu compreendi o estado que eu estava, né? Então, quando vinham pais, quando vinham professores com situações do emocional, eu não tinha aquele preparo. Por mais que eu tivesse mestrado na educação, mas eu não tinha aquilo. E eu queria ser a Mulher Maravilha. E eu estava perdendo o meu espaço. Uma coisa que foi uma virada de chave na minha vida foi quando eu entendi qual era o meu propósito de vida. E diante desse meu propósito de vida, eu nunca mais parei de estudar. Eu fui daí para o sistêmico. Alguém aqui já ouviu falar do sistêmico? Levanta a mão para mim. Do sistêmico trouxe um olhar para mim muito grande, que era... do sistêmico trouxe um olhar para mim muito grande. Quando eu fui para o sistêmico, eu estava um pouco inquieta em relação às pessoas que eu atendia. Eu atendia, mas as pessoas não traziam para mim uma situação que muitas vezes fugia daquele controle. E elas saíam dali e eu não estava tão satisfeita com o resultado. Do sistêmico, o que trouxe para mim muito importante? Gente, cada um de nós aqui, se você ouviu falar em Bert Hellinger traz a ideia que tudo é sistema. Sistema solar, sistema planetário, sistema sanguíneo, sistema familiar, sistema sanguíneo, sistema empresarial. Se tudo é sistema, nós também vamos estudar as leis do amor. E as leis do amor traz para a gente um conteúdo muito importante: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E tudo na vida, se você pensar, tem uma ordem. Concorda comigo? Tudo tem uma ordem. E nessa ordem do sistema familiar, gente, eu notei uma coisa muito importante, que quando eu pegava muitas vezes um pai na sala, ou que vinha para mim reclamando a questão da escola, o que chegava para mim, muito importante? Essa não ordem, né? O que quer dizer essa não ordem? Um pai veio para mim porque a diretora pediu, porque ele não estava conseguindo que o filho acordasse para chegar na escola de manhã, né? Não estava conseguindo que o filho fosse até lá. E aí, conversando com ele, eu falei: pai, né, o que está acontecendo? Ele falou: eu não consigo tirar o celular do meu filho. Eu não consigo tirar esse celular, e aí ele não consegue outro dia acordar de manhã. Daí eu perguntei para ele assim: pai, mas quem é o adulto da relação? O que você é do seu filho? E ele para um pouco e pensa e fala: eu sou amigão. Daí eu falei: pera um pouco, o que você é do seu filho? Não, eu sou o pai. Eu falei: então, e o pai? Então, quem é o adulto da relação? Não. Sou eu. Então, eu falei: então, quem que tem que colocar a hora do seu filho ir para, né, dormir? Daí ele abaixou um pouco a cabeça, daqui a pouco ele fala para mim assim: mas e se o meu filho não gostar mais de mim? Aí eu pergunto para vocês: o filho tem que gostar da gente? Será? Segundo as leis do amor, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Incondicionalmente, o filho já gosta da gente. Nós somos, né? Quem dá a vida? O pai ou a mãe? Era a pergunta, né? E nós vamos voltar nisso. Então, eu falo assim, incondicionalmente ele já gosta de você. Só que quando esse pai dá para o filho a autoridade para ele decidir a hora que ele vai dormir, lembra da lei do amor? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Esse filho não se sente mais pertencente ao sistema, porque ele desequilibra, né? Ele fica com toda a autoridade. E esse pai toma um lugar que não é dele. Deu sentido para vocês isso? E isso é muito importante. Quando o pai toma o lugar de pai, mãe toma o lugar de mãe, o filho se sente pertencente ao sistema familiar e se equilibra. Mesma coisa numa empresa. Se numa empresa, eu sou mantenedor, mas de repente, como mantenedora, eu começo a ir lá na secretaria, começo a fazer meu papel de secretária. Mas quem vai fazer o meu papel? Acontece muito em empresas que eu dou palestra. Muitas vezes, o que acontece? Aquele coordenador começa a tomar o lugar do patrão.
e o patrão começa a se ausentar. Lembra da ordem, tudo tem uma ordem. Se a empresa não está em ordem, ela desequilibra, tá certo? Nisso tudo, gente, ao trabalhar tudo isso com a psicanálise, com o sistêmico, eu fui criando uma metodologia que aprofundava muito a questão da mente. E eu fui também para a hipnoterapia. Junto com a hipnoterapia, traz para a gente o quê? Vocês sabiam que tem autores que falam um pouco mais, um pouco menos, né? Mas 5% consciente e 95% subconsciente. Tem autores que falam diferente. Mas vamos imaginar a gente com 100 guardinhas na nossa mente. A nossa mente, gente, é feita para nos proteger e economizar energia. Então, imagine vocês com 100 guardinhas ali. E aí, nos 100 guardinhas, quando você fala assim, eu, por exemplo, eu preciso fazer academia. E ir na academia, né, porque eu trabalho sentado, você precisa. Ir na academia, você gasta energia ou você ganha energia? O que vocês acham? Você gasta. Então, tudo que você for gastar energia e for desconfortável, a sua mente vai falar para você assim, opa, mas espera aí, será que você vai mesmo? Então, ir na academia, por que é difícil vencer na academia? Imagine a mente com 100 guardinhas, só 5 é a força de vontade, que fala assim, vamos para a academia? Vamos lá, vai ser... Então, você vai. Daqui a pouco, começa você a gastar energia. Começa a ter... Aí, sua mente começa a falar para você assim, viu, mas você vai na academia por quê? Bobagem. Não falar a verdade para você. Outro exemplo, aprender inglês. Aprender inglês, no começo, né? A gente vai animado, 5 guardinhas aqui a gente convocou. A gente não fala nem mais oi, fala só hello, né? Fala só hello, fala good morning. Mas, de repente, começa a vir verbo. Verbo é fácil ou difícil? Né? É mais difícil. Então, o que nossa mente faz? Começa assim, para que você vai aprender inglês agora? Pobre nem viaja, larga mão disso. Né? Você vai aprender inglês para quê? Você viu aquele lá, doutor, fala inglês, mas não adiantou para nada. Isso é mentira. Então, temos que tomar cuidado junto com isso, que a mente mente. Quantas vezes a gente procrastina, a gente fala, não queria mesmo. Ah, não gostei. E é mentira. Então, o quanto aprender a se conhecer foi muito importante. E o quanto eu encontrava pessoas que muitas vezes chegavam para mim repetindo movimentos. Olha, dona Bernadette, o meu avô era milionário. De repente, perdeu tudo. Olha, o meu pai também, né? Era milionário e perdeu tudo. E agora eu estou indo para o mesmo caminho. Já ouviram essa história antes? São padrões que se repetem no subconsciente quando nós, sem percebermos, honramos padrões repetitivos de dor, de sofrimento ou de fracassos. O que é importante? Trabalharmos para nos permitirmos fazer diferente. Né? Então, como é que nós trabalhamos isso? Posso contar para vocês uma história pessoal até? O que me liberou muito nisso daí. Meu pai, que era da zona rural, o quanto eu me sentia muito mal, porque meu pai nunca fez um elogio para mim. Meu pai nunca falava comigo e dava um abraço. Aí eu falei, um dia eu quero dar um abraço. Tomei coragem e falei para o meu pai assim, pai, eu quero dar um abraço. O que vocês acham que meu pai da zona rural fez? É isso mesmo, falou, pai, tonto, o que é isso, né? E nisso, gente, eu me senti muito mal e frustrada. E não senti muito mal e frustrada, eu falei, não, vou continuar. Dando esse abraço, fazendo a minha parte, que o minuto está vivo, outro não está mais. No que eu continuei fazendo a minha parte, um dia eu fui embora sem dar o abraço. E meu pai era do sítio, mas trancava tudo a porta, que via aqueles jornais que escorria sangue, né? E aí eu voltei, naquele falei, eu vou voltar a dar o abraço do meu pai. E quando eu voltei, fui subir na escada, falei, meu pai vai me xingar, né? Falou que você é tonta aí, voltou a dar um abraço. E eu voltei, subi a escada. Quando eu subi a escada, meu pai estava atrás da porta. E eu entrei e falei, pai, o motor está atrás da porta. Né? E na minha mente, lembra o subconsciente, Bernadette, para de ser tonta. Ele nunca vai dar importância para o seu abraço. Mas eu falei, o que o senhor está fazendo atrás da porta? Ele falou assim, você esqueceu do meu abraço. E eu entendi daquele dia por diante que meus avós vieram da Itália e bisavós, em navios. E quem tinha dinheiro ia na parte de cima, quem não tinha ia na parte de baixo. Você acha que o meu pai, no Brasil, que meus avós lutavam para pôr comida na mesa, vocês acham que o meu pai tinha recebido um abraço? Você acha que meu pai sabia dar para mim um abraço? Não sabia. Eu estava cobrando do meu pai o que ele não tinha para dar. Isso é o seu olhar sistêmico. Cuidado de a gente cobrar do outro o que ele não tem para dar. Eu entendi que meu pai tinha me dado
mais do que ele tinha recebido. Quando eu entendi que o meu pai estava me dando mais do que ele tinha, eu consegui evoluir, caminhar na minha vida. Então eu deixo para vocês hoje, transforme a história de vocês na força de vocês. Transforme a história de vocês olhando e entendendo, cada um do seu jeito. Muito obrigada.